Olá, transformadas! Hoje, meu devocional, eu gostaria de abrir um adendo, né, ao vídeo que eu gravei na semana passada, onde falava sobre a liberdade, né, sobre a fé cristã, sobre alguns hábitos, né, alimentares, ou de comida, de bebida, onde alguns condenam algumas coisas, outros não, né? E o quanto a gente deve ter em mente a convicção de aquilo ser errado ou não, né? E fazer com fé aquilo que a gente faz, fazendo tudo, né, para a glória de Deus. E aqui em Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 7, a gente vai ver assim, ó, não, não, não e não. São 4 versículos que começam com não, não, não e não. E inicia justamente falando isso, né, sobre pecados que vêm através da comida e da bebida. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram. Aqui está falando sobre os israelitas no deserto. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber. Que mal há em comer e beber, se foi algo que Deus deixou para nós, né? A provisão, a comida e a bebida. O povo começou a comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia, ou seja, algo que era inofensivo virou pecado, né? O 8. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles agiram, e em um só dia morrerão cerca de 123 mil. Ou seja, algo que começou de uma maneira aparentemente inofensiva se transformou num ato de rebelião contra Deus. E aqui no 9, que é o terceiro não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E o 10º não, e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Esse terceiro não aqui, não vos entregueis à murmuração, vai fazer ponte ali com o primeiro não, que é o da comida e bebida, porque a murmuração, né, pela falta, por sede no deserto, eles queriam água e começaram a encher o saco de Moisés. E a murmuração pela comida, sentindo falta das comidas lá do Egito, foram onde eles trouxeram condenação. Então, foram murmuração canalizada para a comida e bebida. Então, e ele volta ali para o versículo 7, né? Que começa no comer e beber. Então, embora às vezes a gente tenha hábitos que são aparentemente inofensivos ou que a gente consegue explicar, ah, não, mas isso aqui eu faço por isso, por aquilo outro, aparentemente inofensivo, seja no comer, no beber ou em qualquer outro hábito, o Espírito Santo que habita em nós, ele sempre vai nos alertar, ele sempre vai nos apontar, ele sempre vai estar incomodando, ainda que a gente tente cauterizar a nossa mente quanto a alguns hábitos, mas o Espírito Santo, ele não nos deixa enganado, né? Então, que a gente venha a dar ouvido à voz do Espírito Santo, né? Quando a gente mesmo se sentir incomodado com algum hábito nosso, com algum costume, com alguma coisa que o Espírito Santo tem apontado, que a gente não venha a colocar à prova a paciência de Deus, né? E assim como a comida e a bebida, para ser algo inofensivo, existem outras coisas que também são inofensivos que nos levam a pecar contra Deus. Então, que isso venha a estar muito fixo em nós, daquilo que Deus realmente quer de nós, mesmo que pareça inofensivo, mas que a gente consiga dar ouvido, ser humilde e obediente a ouvir a voz de Deus. Tá bom? Transformadas. Tenham um ótimo fim de semana.